hoje estamos aqui no episódio mais um Entre Elas e Negócios. E queremos, claro, agradecer esse ambiente, esses móveis maravilhosos que deixam tão lindo e tão aconchegante o nosso podcast. Obrigada, Solari, obrigada, William, obrigada, Vanessa, por sempre nos prestigiar com esse ambiente tão aconchegante e tão lindo. E gostaríamos de agradecer também ao Mais Expressão, ao Alan, a toda a sua equipe, essa beleza de demonstração dos empresários de sucesso aqui de Indaiatuba e da nossa região. E falando em empresários, em sucesso, quero agradecer essas meninas que são profissionais, mulheres maravilhosas. Quero agradecer a presença da Márcia Almeida, da Kanemoto, do Centro Automotivo. Quero agradecer também a Débora Diniz, psicóloga, que alavanca as empresárias aqui da nossa cidade e da região. Não é, Fran? Com certeza. E antes de falarmos das empresas, né, Karen, nós queremos saber quem é Márcia Almeida, da Kanemoto, e Débora Diniz, duas grandes empresárias de sucesso. Queremos saber quem é vocês. Falem para o nosso público, se apresentem. Bom, gente, eu sou a Márcia Almeida, né, uma das proprietárias da Kanemoto Centro Automotivo. A Márcia é formada em administração de empresas, informática e fiz uma especialização também, trabalhando no mundo da alta relojoaria e joalheria por mais de décadas, e acabei me interessando pelo mundo automotivo pela oportunidade de trabalhar com o marido. Então, hoje eu cuido da parte da publicidade, cuido um pouco do RH, do atendimento ao cliente, acabo acompanhando todo o contexto da oficina para que as engrenagens funcionem de maneira harmônica, né? E essa é um pouco da Márcia, que agora está no mundo automotivo, fazendo curso de mecânica básica para mulheres, né? E me inteirando deste mundo automotivo, onde as mulheres cada vez mais têm estado presentes. Que show! Maravilha! Bom, falar um pouquinho da Débora. Primeiro, é uma mulher que está em construção, né? Eu gosto muito de falar da pessoa, porque a gente nunca deixa, né, a pessoa, eu falo o PF e o PJ, né, elas estão ligadas. E eu tenho administração formada, minha carreira toda foi em administração financeira, administrativo. Hoje sou psicóloga e psicopedagoga. E estou vindo para essa área, né, empresarial, porque eu percebi que as mulheres, principalmente, né, precisam estar bem para cuidar dos seus filhos, que foi onde eu comecei na clínica, cuidando das crianças, e percebi como é importante cuidar das mulheres, né, que é a base da família para poder cuidar dos seus filhos. Essa é a Débora. Ou seja, são segmentos distintos, mas que têm um foco, aí, um funil bem potente em ajudar e cuidar de mulheres, né, Fran? Sim, com certeza. Mas uma perguntinha para vocês. Qual a experiência que vocês podem trazer hoje para cá que mais influenciaram a forma com que vocês empreendem hoje? Márcia? Bom, eu vi na empresa, na oficina, quando meu marido adquiriu, que existe ainda um preconceito com relação ao atendimento de oficina, no que se trata de honestidade e transparência, principalmente com o público feminino, né? Então, eu agarrei esse projeto com esse intuito, de ter um atendimento de excelência e principalmente focar no atendimento do público feminino, para trazer mais segurança e mais confiança para que elas possam também visitar oficinas, porque normalmente são os homens, né, os maridos, namorados que frequentam, que levam o carro das mulheres. E a ideia é acabar com esse preconceito e receber cada vez mais visitas do público feminino em nossa oficina. Isso é muito legal, né, Márcia? Inclusive, você tem um selo, né? Um selo da mulher, né?
da oficina da mulher. mulher. Isso, nós somos a única Você oficina. fala um pouco mais do seu selo? Claro. Que eu, assim, quando eu te conheci, eu achei super interessante, né, na nossa primeira conversa, a nossa primeira reunião, quando você veio para o clube, você falando desse selo. Eu achei incrível. Então, compartilha aí conosco. Então, foi até isso que concretizou a minha vinda para o mundo automotivo. A ideia era trazer essa certificação para a oficina. Nós somos a única oficina de Indaiatuba com o selo de Oficina Amiga da Mulher, que traz um atendimento de excelência baseado nos pilares de confiança, transparência e honestidade, onde tudo é esclarecido, né? O diagnóstico do carro, mostrando as peças, o que for necessário para que a mulher sinta-se com mais segurança, tá? Para a oficina obter esse selo, ela precisa de 4 meses de treinamento, com vários mentores por todas as áreas, só que tem um pré-requisito, precisa de uma mulher gestora dentro da oficina. E foi aí que eu entrei e o meu marido deu a oportunidade de estar participando, né, da gestão para cuidar com todo o carinho de nós mulheres, né, de vocês. Que delícia, que maravilha. Compartilhando uma vez, né, a oficina, o centro automotivo, eu lembro que eu fui, e um grande diferencial para mim foi, era, acho que, não é o disco, né, de freio. Disco de freio, pastilha de freio. E fica muito abstrato, né, para quem não entende. E aí eu lembro que vocês me mostraram, Karen, olha, né, teu marido foi lá e falou, isso aqui é um disco de freio do jeito tal, esse aqui é... Então, eu entendi tudo que ele explicou. Se trocar só isso, se trocar só aquilo, eu fiz, então é lógico que eu quero isso. Porque quando eles falam, você fala, sei lá, esse nome, eu nem sei como isso funciona. Então, realmente, Márcia, parabéns. Eu acho que trazer para as mulheres, que normalmente nós não sabemos muito sobre o assunto, né? E trazer na prática, é uma ideia assim que... Porque a gente tem um certo preconceito, isso, né? A mulher em uma oficina, exato, por exemplo. Isso parece mais coisa do homem, né? Isso. E hoje isso, culturalmente assim, falando, é uma coisa que, né, vem mais do lado masculino. Mas assim, hoje, gente, com tudo isso, esse selo, e assim, não é só ter o selo. Olha todos os requisitos, né, Karen? Que tem que ter para poder você ter esse selo, ter esse acolhimento e realmente... Eu, por exemplo, eu não me vi assim, sabe? Frequentar uma oficina, ir na oficina. Claro, sei lá, para mim era algo muito difícil, longe. Hoje, com tudo isso, com toda essa facilidade, esse acolhimento que tem, exato, né? Essa ideia. É muito bacana, eu me sinto muito mais segura. Então, fica aqui a dica para todas as mulheres, não quebre esse tabu, porque está na hora. É apenas um tabu, não é, Karen? E, inclusive, em breve, faremos uma edição do curso de mecânica básica para mulheres, para o nosso grupo de mulheres, né? Para a gente já reinaugurar as edições aqui em 2026. E voltando para a Débora, compartilha conosco, Débora, uma experiência assim, que você tem com essa sua forma de empreender hoje. Compartilhe conosco. Bom, surgiu, primeiro, como eu falei, eu vim da área administrativa, depois sou mãe de 2. Como eu sou mãe atípica, surgiu aí a necessidade de eu estar fazendo a pedagogia, a psicopedagogia e a psicologia, né? Para entender um pouco esse novo olhar da maternidade que eu não conhecia. Então, primeiro eu fui estudar para mim. Eu sempre falo que eu fui buscar caminho para os meus filhos, né, que os 2 têm muitas dificuldades, muitos desafios, e quem se encontrou fui eu, porque eu nunca imaginei que isso seria uma profissão minha hoje, né, e foi um amor, uma paixão pelo desenvolvimento humano, né, que começou pela infância, né, aí eu vi que as necessidades das crianças que eu atendia na clínica foram crescendo, foram mudando as necessidades do tipo, preciso tirar carta, e aí? Vamos trabalhar o desenvolvimento para tirar carta. E aí foi quando começou a surgir que eu estava cuidando da criança, mas eu preciso da família, né? Eu preciso de quem olha essa criança, quem faz por essa criança. E aí começou um despertar para a mãe. Porque quando eu olhava as mães, eu não via nelas força, né? Eu não via... elas precisavam ser cuidadas, né? Para que elas dessem conta. E aí foi um processo.
Vieram muitas mães, né, nesse contexto, e muitas não trabalhavam, muitas trabalhavam, mas precisavam. E aí surgiu, né, essa minha questão de unir minhas áreas, né, e vir com o administrativo e ajudar essas mulheres, né, que muitas são mães solos também, como empreender. Né? E então, eu entendi que na minha área, que a psicologia é muito ampla, mas a comportamental, principalmente, ela está em tudo. Porque o comportamento está em tudo em nossas vidas. E aquilo que eu fazia com as crianças, eu poderia estar ajudando também as famílias e potencializando o desenvolvimento, inclusive, dessas crianças. Né? Porque eu fiz até o meu TCC na época, foi com base nisso, estudo, tive um convite para se tornar um artigo científico, a importância da família no tratamento na questão do autismo, que é o meu caso. E foi surpreendente, porque cerca de uma porcentagem altíssima depende da família, né? Sim. Em toda a formação do indivíduo. E aí veio a ideia de vir para o empreender, né? Legal, e é esse parabéns, meu objetivo. Parabéns. E com o objetivo assim de a gente exemplificar, né, um resultado que vocês trazem para os clientes, para as pessoas que você atende. Conta um caso de sucesso seu e depois a Débora um caso de sucesso, dando um exemplo prático de como o seu negócio ajudou a vida da pessoa, né, impactou a vida do cliente. Então, temos vários casos interessantes para exemplificar, mas notamos que nos últimos meses recebemos carros de outras oficinas com o seguinte comentário: nós não resolvemos. Se vocês forem na Kanemoto e eles não resolverem, é porque não tem solução. Que legal. Né? Porque nós temos 2 engenheiros, né, que cuidam da área técnica, todos 2, né, com experiência de longos anos no mercado, né? Então, sermos especialistas em diagnóstico eletrônico, né, hoje, porque as pessoas chegam lá, fulano falou que o problema é esse, que aquele, na verdade, é um 5º problema. Né? A gente até fala muito que orçamento e diagnóstico são diferentes. O diagnóstico envolve especialização da pessoa, tempo, entendimento para ler os aparelhos, né? E isso tudo a gente tem oferecido ao público hoje. Um diagnóstico mais preciso e não o achismo. Acho que é isso, acho que é aquela peça. Até você fez um vídeo disso, né? Achei bem interessante. Sim, que é um diferencial que traz uma situação mais segura para o cliente. Que você mostra ali através dos aparelhos, do monitor, olha, a tensão está baixa, a pressão não está de acordo. Então, isso traz uma segurança para o cliente. Afinal, o carro leva toda a família. Então, é a segurança da família. Sim. Nós brincamos que existem médicos que cuidam de pacientes humanos e as oficinas que cuidam dos pacientes automotivos. A gente faz essa alusão, porque a gente se preocupa realmente com a segurança do cliente. Porque as viagens, normalmente, em família, vão 5 pessoas, né? 4, 5. Então, a especialização em diagnóstico automotivo é um dos focos que a gente tem investido mais tempo. Fantástico. Eu já vou precisar, né? Já até te falei. Já estou aguardando você lá. E você, Débora? Então, eu tive vários casos, né, de sucesso, saindo da clínica, falando da questão empresarial. E é o retorno do cliente. Como que funciona? É o resultado. Como que é medido? Pelo resultado. Então, hoje, é visto o quanto é importante e quanto o comportamento, né, influencia no resultado da empresa. Primeiro que todo mundo compra, né, não sei se as pessoas sabem, mas por fator emocional. O que decide qualquer compra de serviço ou produto é emocional. Quem cuida das emoções? Um psicólogo. Sim. Então, por que não o psicólogo estar dentro das empresas, trabalhando o comportamento, com o objetivo de passar um diagnóstico, que a gente também passa por, né, que a gente chama de, né, para verificar aonde pode ser mudado, o que eu posso agregar com o comportamento, avaliando, e onde eu posso ter atuação, para que essa empresa tenha um resultado, né? Então, eu entro com esse novo olhar, que o meu grande desafio hoje é esse, porque todo mundo pensa na psicologia, já pensa na clínica. Então, né, pensar psicologia dentro da empresa, sem ser RH,
é um desafio muito grande. Sim, ainda mais né? hoje, né? Que as leis estão mudando demais. Então, e eu tenho, né, no próprio clube, tenho um resultado de uma empreendedora que colocou, inclusive, na minha página. Fiquei muito emocionada, a gratidão dela em 2 meses, que eu criei uma metodologia, né? Que é uma mentoria que eu faço com 10 sessões, e que eu utilizei com ela, e ela trouxe essa fala, esse retorno do quanto foi produtivo em todas as áreas que a gente chama de persona, né, que é quanto mãe, esposa, né, e empresária, o quanto isso agregou valor na vida dela. Então, isso é para isso que eu trabalho, né? Para o desenvolvimento da pessoa. Então, assim, muitas vezes a pessoa vem, não, eu estou com um problema na minha empresa, mas muitas vezes eu preciso primeiro tratar da pessoa, automaticamente aquilo gera um resultado na empresa. Porque se você não está bem, como é que você cuida da sua empresa? Exatamente. Né? Então, muito bem lembrado, muito boa a sua fala. Muito bom, né, Karen? Muito. Trazer, porque realmente, quantas pessoas não passam por isso, né? Que estão passando por momentos difíceis e sequer se dá conta que a psicóloga pode trabalhar isso, Sim. né? Porque quando, como você disse, quando se fala de psicóloga, você já vê direto ali só a clínica, né? Isso. Que ela só vai atuar ali. Mas essa muito atuação nesse ponto é muito bacana. Tudo isso que você criou, que você desenvolveu, esse processo é maravilhoso, que precisa ser mais divulgado. Divulguem, porque eu tenho certeza já é um sucesso. Mas, assim, divulguem muito mais, porque muita gente precisa saber disso, né, Karen? Muito. Sim, e é um ato de coragem. Sim. A gente olhar para nós, né, e cuidar com amor, com acolhimento, porque a gente faz muito isso para os outros, né? E nós. Se permitir. Se permitir ter esse olhar, né? Esse mergulhar, né? E tudo parece mágico, e as coisas começam a fluir, sabe? Sim. Então as pessoas começam a aproximar, resultados começam a surgir, e foi muito, assim, emocionante para mim, porque é algo desafiador hoje para mim, né? Porque eu venho com um olhar, né, novo para um empreendedor. É um desafio por causa disso, que eu preciso quebrar esse olhar que as pessoas pensam direto para o clínico, mas eu vou conseguir, porque através dos resultados a gente prova, né, não tem questionamento, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz dessa nossa, vou chamar de colega, que é uma querida, que me presenteou, sabe? Eu fiquei muito emocionada quando eu abri o Google lá e tinha um depoimento dela, que eu não sabia, e ela diz, né, o quanto fez diferença 2 meses da vida dela, né, nesse percurso, ainda em o resultado. Prazo, né? Sim, então, que porque bacana. é prático. Porque as pessoas pensam na psicologia como algo muito longo, né? Sim. Né? Existem várias linhas dentro da psicologia, né? É o que eu estava falando para a Márcia, até hoje mesmo a gente estava conversando, é muito prático. Eu trago a pessoa para ação, para ela assumir, né? Potencializo a pessoa e trago ela para ação. E aí a gente vai traçando, né, as metas, objetivos, e as coisas vão acontecendo. E isso vai fazendo com que a pessoa vai percebendo a própria transformação. É isso. Maravilha. Gente, e assim, como a gente falou da questão dos casos de sucesso, né, tal, mas assim, na oficina, Márcia, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Um dos maiores desafios é ser aceita pelo público masculino. Esse é um grande desafio. A gente tem que estudar. A gente tem que estudar um bocado para provar que é capaz. E às vezes eles ainda não sabem que a gente sabe. Não tem que sabem. desenhar, Precisa desenhar. Exatamente, porque às vezes as pessoas não sabem dos bastidores. Sim. Que às vezes eu estou até 4 horas da manhã ali em frente ao computador, eu tenho um pequeno escritório em casa para saber como funciona toda a mecânica do carro, o motor, a gestão da oficina, o financeiro, como você precificar as peças, os diagnósticos. Então, esse olhar ainda com certo preconceito existe. Então, para mim, é ainda um desafio. O que essa pessoa está fazendo aqui?
Mas eu vou continuar nesse processo, porque a fundadora do selo é uma ex-mecânica que notou isso visitando várias oficinas pelo Brasil. Foi me apaixonando pelo trabalho dela, através de uma amiga do Espírito Santo, que tem oficina lá, que eu conheci a Bárbara, e me encantei pelo trabalho. Eu falei, não, eu quero isso para a oficina. Né? Para isso eu tive que entrar. Né? E eu ainda, às vezes, sinto que quando você vai falar, pode ser essa peça. Às vezes a pessoa te olha assim, será? Aí eu chamo Será? o responsável que confirma. Né? Então, deve ser muito bom, né? Tenho muita coisa para aprender ainda, gente. Porque, por exemplo, meu marido são 30 anos no ramo automotivo. Você fala para ele um sintoma do seu veículo pelo telefone, ele já diz praticamente o que é. A minha irmã do Espírito Santo fala, cunhado, o que houve com o meu carro? Está acontecendo isso e isso, manda um vídeo. É isso. Ela vai no mecânico lá, é exatamente o diagnóstico que ele passou. Então, isso é o que ele passa para nós. É a experiência, é a prática, é o convívio dentro da oficina. Né? Mas é muito engraçado quando as pessoas entram e falam, você trabalha aqui? Eu falei, sim, eu trabalho aqui. Né? É desafiador, mas é gostoso. Porque aí você mostra que a mulher pode estar onde ela quiser. Inclusive dentro de uma oficina mecânica. Sobre isso. Ô, Márcia, e assim, além, claro, de todo o trabalho, né, que vocês oferecem lá, vocês também, o curso de mecânica básica é para mulheres, você tem assim esse workshop voltado para todo o público que queiram fazer, para as mulheres que tenham interesse em fazer, ou é assim específico para alguns grupos? Como que é? Não, nós já tivemos 3 edições, tá? 2 foram feitas até em parceria com o Sicredi. Então foram 3 edições e a 4ª vai ser em parceria com o Clube Confraria, claro. Ai, que delícia. Né? Mas é um curso específico para mulheres. Por isso que o nome é Mecânica Básica para Mulheres. Para que todas nós tenhamos noção de quando acende uma luz no painel, de quando um pneu está com algum barulho, está baixo, a lâmpada queimada da multa, o alinhamento do farol. Então, no curso que é ministrado pelo Rodrigo, ele dá passo a passo. Até ensinar na troca de um pneu, ele passa essas orientações. E isso é muito importante, porque eu já tive uma pane e você olha, você não sabe nem, você fica tão perdida que não sabe nem ligar para o seguro. Sim. Né? E nesse curso, você sabe que a luz verde, ok, o seu carro está ok. A amarela, você tem que começar a analisar. Eu estou na amarela. Apareceu a luz vermelha, para tudo. É igual um semáforo, gente. Acendeu a luz vermelha, para tudo. Isso é fantástico, a gente tem que saber. Tem que saber. Sim, É segurança. E nós levamos peças para vocês conhecerem, nós levamos... Tem todo o material, vocês ganham um certificado, tem a discussão. Então, é um curso básico, mas que traz o básico que nós, mulheres, tirando por mim, não sabíamos. Sim. Tá? E é muito interessante as discussões, as dúvidas. Se o mecânico disser isso, o que eu falo, Rodrigo? Então, torna-se um curso bem descontraído, inclusive. Legal. Então, mulheres, vocês já fiquem de olho, porque nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais. E não percam por nada esse curso básico de mecânica para mulheres. Básica para mulheres. Gente, pra a gente vai estar mulheres. esperando todas vocês, hein? Isso, e vai ser uma parceria com o nosso maravilhoso Clube Confraria. Com certeza. Ô, Débora, e você? Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Olha, eu já enfrentei vários, né? Um deles foi exatamente ter que aprender para poder exercer meu papel de mãe. Depois foi ir para o mercado, né? E hoje ter grandes colegas, né? Que também para mim foi uma grande recompensa saber que dividi com colegas que cuidaram do meu filho. Quando que eu imaginei estar nesse lugar, né? Há mais de 10 anos atrás, 14 anos atrás, que hoje eu seria colega, nunca naquela época eu imaginei que eu estaria aqui. Então, isso foi um grande desafio para mim. Ser respeitada na minha área é algo que foi muito desafiador. E agora, esse próximo, eu gosto do desafio. A hora que começa a ficar quentinho, começa a ficar mais fácil, eu já quero... Vamos pro próximo. Agora Mulheres esse. desafiadoras. Exatamente. Estou indo para essa área, né, de trabalhar com as empreendedoras. E
adoro. E poder conciliar todas as minhas áreas é algo que eu nunca imaginei que era possível. E assim como eu nunca imaginei, hoje eu preciso mostrar para as mulheres, né, para empreendedoras, o quanto a psicologia é fundamental dentro de uma empresa. É essa visão que eu quero mudar, né? E eu quero agregar na vida de todas elas, contribuir com o negócio de cada uma. E porque assim, a gente só cresce quando a gente está... todas nós estamos juntas. É né? o famoso ditado, né? Sozinhas nós vamos longe, Sim. mas juntas somos imparáveis. Muito, né? exatamente. E é isso que eu penso. Inclusive, eu quero testemunhar de que eu recebi a visita da Débora semana passada, né, Débora? Foi. Para conhecer a nossa oficina. E já estamos pensando numa futura parceria, porque exatamente a leitura que ela teve da minha equipe é exatamente um pouco da minha realidade hoje, gente. Legal. Então, a ajuda dela, eu acho que é primordial, porque a gente ainda fala, não precisa, a gente vai conversando e vai alinhando. Não, mas a leitura que ela fez já abriu o leque para a gente pensar numa futura parceria e notar que nós precisamos desses profissionais. Hoje nós realmente precisamos deles para mudar a mentalidade. Às vezes o profissional está ali na zona de conforto e tem tantos voos a serem alçados e a pessoa está ali parada. E aí que entra o trabalho dela, que eu achei impressionante. E quando diagnosticado, assim como ela diagnosticou, né, os voos começam a ser acontecer. Não é literalmente. verdade? E a leitura dela foi muito precisa, gente. No pouco que conversamos, foi de um acerto assim que me surpreendeu. E falando em alçar, como que foi para vocês duas a alçada de chegar até o Clube Confraria? Isso. Nós amamos saber isso. Essa parte é ótima, né? Sim. Olha, para mim foi uma virada de chave. Como algumas já sabem, eu estava num momento desafiador na vida pessoal. E foi uma força que eu não sabia que existia. Conhecer mulheres que cada uma tem a sua história, tem os seus desafios interiores, que muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam, tá tudo bem, vamos embora. Mas é um grupo que cada uma tem uma história e uma inspira a outra. Então, eu fiz a primeira visita, um pouco de timidez, que eu sou um pouco mais introspectiva, mas eu confesso que eu me sinto, cada vez que eu encontro com essa mulherada, as minhas forças são renovadas. Fica energizada, Primeiro, eu acho que primeiro Deus, né, que nos sustenta a cada passo do caminho, mas que permite que mulheres como vocês também criem esse grupo para que a gente possa crescer junto, que possamos todas ter essa mentalidade de que desistir não é opção de gabarito. Nunca foi e nunca será. Nunca será. Para quem tem força, assim, exatamente. De vencer. É uma quem frase... tem garra, essa fome de eu quero estar, eu vou fazer, vai acontecer. Exatamente dessa forma. Precisa ser assim, né, Precisa. E foi uma virada de chave. Eu sou muito privilegiada por estar com vocês. E mudou muita coisa. A visão empreendedora, que a gente sempre fica com medo de empreender, que eu nunca tinha empreendido, né? Sim. Você fica com um certo olhar de medo ali, mas na hora que você vê, poxa, ela conseguiu, ela está batalhando, olha a experiência da Débora, isso te renova a cada passo, aí você divide a sua experiência com a outra, enfim, gente, é uma experiência ímpar fazer parte desse grupo de mulheres e agradeço imensamente a Fran e a Karen por tão preciosa oportunidade. Obrigada mesmo, meninas. Gente linda, né? E você, Débora? Para mim, é algo assim surreal, tá, nesse grupo, né? Tanto quanto pessoa, porque eu acredito que nós mulheres precisamos ter momentos de mulheres, né? E nós temos tantas, né, eu chamo de persona, e quando você tem o trabalho, tem filhos, né? Muitas são casadas, eu no meu caso sou divorciada, mas também você tem outras funções que a casada não tem, né? Enfim, a gente sempre está acumulando funções. A Débora fica muitas vezes esquecida, e nesse grupo eu não me esqueço. É algo que eu me sinto acolhida, né? E eu, como psicóloga, sei o quanto isso é importante. É algo que eu sinto que alguém me liga, Dé, você tá bem? Vamos, né, sair, vamos fazer alguma coisa. É muito gostoso. Então, assim, esse é o lado da Débora. Agora, a empreendedora, eu acredito demais no grupo, né? Eu venho para somar,
né? Eu não vou desistir de vocês. Nem nós, nem nós. Você nem nós. ouviu? Todas concordamos. Nem nós, nem nós Desistir mesmos. nunca será opção. Então, assim, eu vou conseguir. Eu sei que com o meu jeitinho, assim, aos poucos, eu consegui tocar o coração, né, de cada uma, para que entenda exatamente qual o propósito, o porquê que estamos juntas, o porquê precisamos umas das outras. Não é um caminhar solitário, é um caminhar coletivo, né? E a gente precisa mudar isso cada vez mais nessa crescente. Então, eu venho para, antes de qualquer coisa, agregar para o grupo, porque eu acredito que a gente tem que ter coerência, né? Sim. E a coerência dentro do que eu acredito é primeiro a gente estar juntas, né? Não é uma crescer, todas. Nos fortalecendo, levantando a coroa uma da outra, né? Precisam Sempre, crescer. Exatamente. Todas Exatamente. precisam, né? Os seus negócios precisam estar cada vez melhor, a pessoa tem que estar cada vez melhor. E eu vejo no grupo isso, e eu me identifico, eu me sinto acolhida, me sinto respeitada, me sinto valorizada. E com um grande, assim, como posso dizer, como a Marcinha falou, a gente sente que uma dá força para a outra. Exato. Né? E Débora, assim, me fala então, o que você falaria para uma empresária que está nos assistindo sobre o clube, né? Para a moça, se ela teria um interesse em entrar no grupo, né? Primeiro, se permitir, porque nada na vida. Primeiro, a gente precisa se permitir. Estou falando até como psicóloga. Primeiro, a gente precisa. São etapas. Se permitir a conhecer o novo, né? Eu acho isso muito importante. Segundo, quando você conhecer o grupo, vai te fazer sentido total estar no grupo. Então, aproveitando, resuma em uma palavra. O clube para Márcia ou para Débora é? Crescimento. Você primeiro, a primeira pergunta, depois esse. O que te faz, o que você fala para a empresária, para ela vir, o que né, seria essa, convidar, né? O que te faria convidar? Gente, é uma experiência única. Você ver que tem muitas empresárias na mesma batalha que você. Exatamente. Tá? Não existe, você está numa batalha maior, menor, não. Venham para um grupo, você vai ter apoio. Invistam tempo, que é um tempo precioso, você vai aprender, você vai crescer, vai mudar de mentalidade, porque muito se ouve de que grupos não funcionam, grupos não evoluem. Realmente, tem grupos que estão ali que são bate-papo. Tanto é que eu acabei me desligando de vários grupos e até fui apoiada em casa para continuar no Clube Confraria, porque realmente virou transformação em você. Um lugar que vale a pena mesmo. Eu sei que eu tenho muito que aprender ainda com vocês, mas estarei aqui aberta a esses novos aprendizados, gente. Então venha para um café com negócios, venha na nossa festa, nossa festa com network. Ai, que delícia. Isso, porque vai você com muito carinho todas. Conhecendo, né, Débora? É conhecer, se permitir vir, não ficar, não ir, fulano falou, o outro deu uma opinião, não. Venha você, conheça. Viva a experiência, exatamente. Né? Mergulhe nesse universo Clube Confraria. Então, em uma palavra, o clube para você? Sucesso. Olha, gente, e nessa energia maravilhosa, nessa entrega dessas empresárias de sucesso, nós também vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores oficiais que ambientam esse espaço lindamente para receber grandes nomes. Obrigada, nossa querida parceira Vanessa Grise e William, vocês são incrivelmente demais. Alan, muito obrigada por abrir as suas portas sempre para nos receber. Um grande beijo para você e toda a sua equipe. E até a próxima.